E aí galera do canal Aquarismo de AZ, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. A pedido do meu amigo Wagner, do grupo Aquajumbos, a gente vai falar sobre mídias alternativas. Então vamos lá, pode rodar a vinheta aí. Bom pessoal, estão aqui os tradicionais conhecidos, né, os concorrentes de mídias alternativas. A tão falada argila expandida, cacos de tijolo, pode ser telha também, mas não vai fazer diferença aqui. E vocês devem estar estranhando, o que é isso aqui? É também uma mídia alternativa, eu vou explicar para vocês. Quem que tá faltando aqui? Mídias plásticas alternativas, conduíte, PVC, dentre outros, né? Esse tipo de mídia também deveria ser citada, né? Vai ser citada, mas eu não tenho aqui para mostrar um exemplo prático. E vamos lá, pessoal. A melhor mídia, na minha opinião, pelo menos das que temos disponíveis aqui, é esta. É o caco de tijolo. A argila expandida, na minha opinião, é a pior mídia, e eu vou explicar tudo para vocês. Isso aqui é uma mídia intermediária. Vocês devem estar pensando, mas o que uma telinha está fazendo no meio de mídia biológica? Isso aqui é em relação a biológicas, viu, pessoal? Essa telinha aqui, uma vez que você embola ela e arruma ela no teu sistema, ela vai formar uma área de acúmulo de biologia muitíssimo eficiente. Não se engane, isso aqui vai formar uma biologia muito boa. Se você sempre estiver lavando ela com a própria água DTPA do seu sistema, vai ser muitíssimo eficiente. Lembrando, pessoal, não é muito recomendado você fazer uma filtragem de mídias biológicas alternativas no aquário. No caso, isso é bacana para sistemas de caixa d'água, piscicultura, criação de peixes em larga escala ou mesmo tanques muito grandes. Nada impede você falar assim: ah, eu quero ter uma pirarara para a vida toda. Então o cara vai fazer um tanque, por exemplo, de 6 metros de comprimento por 3 metros de largura, por 1 de altura, por exemplo. Um tanque enorme que dá, no caso, 18 mil litros. Não dá para ele encher de cerâmica, né? Aí no caso ele teria que usar uma quantidade muito grande de mídias biológicas alternativas, o que lhe conferiria também um ótimo potencial filtrante. Mas vamos lá, pessoal, por que o tijolo, o caco de telha, a cerâmica no geral é a melhor mídia? Devido à sua porosidade. Estamos aqui com um pedaço grande de tijolo. Eu vou fazer uma experiência para vocês, não sei se a câmera vai pegar direitinho, mas eu imergi ele aqui em água e tirei. Observem bem, o que ocorre com esse tijolo é que a evaporação é muitíssimo rápida. Vocês podem observar aqui, ó, já está evaporando. Tinha uma linha bem definida e ela já vai se evaporando. E em poucos instantes o tijolo já absorveu toda a água. Ou seja, a porosidade dele é muito forte. Eu vou fazer novamente, ver se vocês conseguem ver. Aqui está muito bem marcado. E rapidamente vai desaparecendo. Olha aqui, pessoal. Eu acho que deu para pegar na câmera. Vai evaporando rapidamente. Isso porque a cerâmica tem uma porosidade altíssima. Então, a cerâmica não, perdão, o tijolo, pessoal. Esses pequenos pedaços aqui, cortados mais ou menos desse tamanho para menor, tem que ser um tamanho assim, pelo menos para dar uma área de amplitude biológica, né? Vocês podem perceber que ele tem vários pequenos poros, ó. E esses poros é que vão concentrar a biologia. Aí você vai arrumar, ele já vai afundar direto, né? E a água tá meio suja, mas aí não vai dar pra ver no caso. Mas você pode perceber que a hora que você arruma na água, ele solta inúmeras pequenas bolinhas, são micro bolhas. Isso porque seus poros estão se enchendo. A argila expandida agora eu vou falar porque eu acho ser a pior mídia alternativa. Vocês vão ver aqui agora. Como vocês podem ver,
ela é impermeável. O objetivo dela, no caso, é ser impermeável. Então, vencer essa permeabilidade dela é muito difícil. Tanto é que ela é muito usada em vasos de plantas, para não ficar aquela parte enlamaçada, digamos assim, para a água realmente escorrer para a raiz da planta. Então, ela dificilmente vai afundar. Se você conseguir fazer ela afundar, ela é uma excelente mídia biológica. Eu vou tentar quebrar aqui para vocês, pessoal, só para vocês verem o interior dela. Então, pessoal, voltando aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Vou só ajeitar aqui, focar. O interior dela é muito bom em porosidade. Vocês podem ver que a quantidade de microporos situados no seu interior é bem bacana. Comparando com o tijolo, eu vou pegar novamente só para vocês verem. É igual, se não melhor. Porém, mesmo ela picada assim, o que ocorre? Flutuando, né? Ela dificilmente vai afundar. E isso resultará no que, pessoal? Se ela não está afundando, ela está cheia de ar. Se ela afundar, vai ser com muita dificuldade. O que vai acontecer? A água que está dentro dela, ela vai ficar parada. Ela não vai circular. Mesmo com toda essa porosidade na superfície, se entrar água dentro dela, a água não vai circular. Então não vai ter uma filtragem aeróbica boa. As bactérias que respiram ar, que consomem amônio e nitrito, que são os principais resíduos, não vão se difundir bem. Porém, pessoal, ela tem outros usos. Ela pode ser utilizada para auxiliar na filtragem mecânica. Ela consegue reter alguns detritos, fazer ali uma circulação. E ela também auxilia na filtragem biológica, quer queiramos ou não, pois a superfície dela inegavelmente consegue concentrar a biologia, a parte externa dela. Porém, isso de um modo muito, mas muito fraco. Tem coisas melhores para se utilizar. Porém, dá para utilizar ela em largos sistemas, mas não é muito recomendado para aquários e pequenos tanques. O tijolo realmente é o melhor. Além dessas mídias, como eu prometi, eu irei citar também as mídias de PVC, né? O próprio conduíte, o PVC e as garrafas PET. No que consiste? Você pega qualquer tipo de elemento plástico, você vai picá-los ali de maneira bem fina, como se fosse ali um tamanho assim, ó, que eu estou fazendo no tijolo, pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas uma espessura assim, 1 milímetro de espessura no máximo. Isso vale para o PET, vale para o PVC e vale para as conduítes, né, que são aqueles tubos que se usa para passar fio dentro da parede em construções. Você acha inclusive restos daqueles fios completamente de graça em construções. Esses fiapinhos da espessura e de uma rodela de cebola que você vai fritar com bife, por exemplo. Esses fiapinhos vão conferir aí uma área de superfície muito boa. E como são muito leves, a circulação da água vai estar constantemente agitando eles e conferindo aí uma renovação biológica muito mais forte. Não é igual o tijolo, que a bactéria vai ficar atulhada no meio desses pequenos furinhos. Ela vai se concentrar só na superfície. Então a renovação biológica vai ser muito mais forte com a movimentação da água. E essa mídia também fica bem alto no ranking. Então, pessoal, isso aqui é o grande campeão, na minha opinião. É a melhor mídia alternativa. Depois dela vem a boa e velha tela. Essa tela pode ser substituída por sombrite, por qualquer tipo de tela porosa, que você vê aqui que ela é um material que você vai arrumar na água e ela vai se encharcar. Então, cada pequeno furinho, cada pequeno vãozinho desse vai acumular uma quantidade de biologia incrível. E não só aqui na parte externa do tecido, entre os furinhos, mas também na parte de dentro das fibras do tecido, por ser extremamente permeável. Então, isso aqui lhe renderá também uma filtragem muito bacana para um sistema grande. Em terceiro lugar, o que eu não tenho para mostrar aqui para vocês, as mídias à base de plástico. E em último lugar, a boa e velha, corrigindo, né? Argila expandida.
que pode ser utilizada também da mesma forma, porém o desempenho vai ser um pouco inferior. Lembrando, pessoal, para a filtragem ficar coerente, condizente com o seu sistema, com mídias alternativas, você deve utilizar muito mais quantidade do que a cerâmica, porque isso aqui vai ter porosidade, mas a porosidade dela é muito pequena. Você pode ver aqui que na superfície em si, a porosidade é quase irrelevante, a porosidade é muito pequena mesmo. Então a cerâmica vai ser de longe a grande campeã sempre. Então, por exemplo, você tem uma caixa d'água de 1000 litros. Um exemplo, você teria que colocar, por exemplo, 30 litros de cerâmica. Você vai ter que utilizar, por exemplo, 90 litros de cacos de tijolo, né? Então, você vai ter que sempre utilizar uma quantidade muito maior. Para tijolo, eu acho que uma quantidade bacana não é possível precisar, mas só para dar uma base. Que uma coisa que eu particularmente tenho raiva é aquele vídeo que a pessoa fica falando, teoricamente não dá nenhum número. Eu vou dar um número, só uma base bem ampla, bem rústica, digamos assim, não tem nenhum teste a respeito nem nada, mas é só para vocês terem uma noção, que às vezes a pessoa acha que você precisa pôr 100 vezes mais cerâmica, você tem 100 vezes mais tijolo. Você tem, por exemplo, um pedacinho de cerâmica, você vai ter que colocar 100 pedacinhos de tijolo. Tem gente que acha que você vai precisar arrumar o dobro. Então é muito relativo. Uma pessoa que fica falando no vídeo e não fala um número concreto, não vai te dar uma base. Mas eu acho que o triplo de cacos de tijolo comparado com a mídia de média eficiência, como a Ista ou a Miracle Baby, já fica de bom tamanho. Então 10 litros de cerâmica, você arrumando 30 litros de tijolo vai te suprir bem. 20 litros de cerâmica, 60 litros. Então eu acho que é uma quantidade boa para precisar. Lembrando, não é um valor correto, é só para te dar uma base. Pode ser muito mais, pode ser muito menos. Mas com certeza tem que ser mais de 2 vezes e pode ser menos de 10 vezes a quantidade em cerâmica, né? Vai te suprir bem. Para tela a mesma coisa, você vai medir o volume dela. Uma coisa importante, lembrando, pessoal, litro é um volume e não peso. Muita gente pensa que 1 litro é 1 quilo, 1 litro de cerâmica é 1 quilo. Não é. 1 litro, aqui ó, por exemplo, eu tenho aqui um punhado de tijolo. Vamos supor que isso aqui são 50 ml. E aqui, pessoal, eu tenho um punhado de tecido. E isso aqui dá as mesmas 50 ml. Esse punhado de tecido e esse punhado de tijolo, vamos supor. Porém, esse tijolo pesa, por exemplo, 30 gramas. Isso aqui pesa 1 grama. Então, 1 litro de chumbo e 1 litro de algodão tem o mesmo volume, é 1 litro, mas o peso, por exemplo, vai ser 6 quilos do chumbo e 50 gramas do algodão. Então litro é uma unidade de volume. Quanto melhor a mídia, mais leve vai ser o volume de 1 litro, isso em teoria. Então a Siporax, que é uma mídia excelente, ela tem 200 e poucas gramas por litro. A Ista deve ter 500 e poucas gramas, se não me engano. A Miracle Baby também 500 e poucas. Então é mais ou menos isso. Porque a mídia vai ter um volume grande, mas o peso vai ser pequeno. Logo vai ter muitos poros para as bactérias se infiltrarem e colonizarem. Eu vou concluir aqui, pessoal, antes que o vídeo vá ficando longo. Só puxar um resumão de tudo. O grande campeão portanto, o caco de tijolo. Em segundo lugar, eu acho essa telinha, que vai ser uma mídia muito eficiente. Inclusive, um grande canal relacionado ao aquarismo e laguismo é o canal do Salada, e ele utiliza Sombrite na filtragem do lago dele. Vocês podem perceber nas manutenções que ele faz periodicamente que a quantidade de biologia é impressionante. Aparece até macrovida, pequenos vermes benéficos nesse tipo de mídia. No terceiro lugar, não tenho aqui para mostrar as mídias de PVC, tirinhas de qualquer tipo de plástico atóxico, lembrando que não é tóxico. E por último, a argila expandida, que não tem uma boa área de fixação, mas num sistema grande vai vir a calhar, vai te ajudar.
Então, pessoal, é só isso que eu tinha para falar. Eu vou ficando por aqui. Valeu aí, é nóis.